Graça e paz. Fiz o primeiro trato, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que, junto deles, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o estáis vendo ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, de Tiago. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua,
esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua casa, e não haja quem nela habite. Tome outro seu bispado. É necessário, pois que, dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima no céu. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram dois: José, chamado Basabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Enche toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam, habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão na terra. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um ouvia eles falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, colocou-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a sua voz e disse: homens judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, porque ainda é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Isaías. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê no nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele dizia Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido. Porque, por isso, se alegrou o meu coração, a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Me fizeste conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para os assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não ficaria e não seria deixada no Hades, nem a sua carne viria a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor ao meu Senhor disse: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse filho, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Filho. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava, os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam
estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, vendiam suas fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, quando viu a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, nem dinheiro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus, agradecendo a Deus. Todo o povo viu andar, louvar, agradecer a Deus. Conheciam, pois era ele o que se colocava, se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando-se o coxo, que foi curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E por esta fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e esta fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste pela ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Filho havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará entre vós, entre vossos irmãos,
um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos falar. Acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os entregaram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram esta palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas. Anás, sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que neste nome, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também na terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra, sem estudo e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não pregasse, nem ensinasse, nem falasse no nome de Jesus. Respondendo Pedro, porém, e João lhe disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, vos ouvir antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar, de testemunhar, de anunciar, de ensinar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu.
pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operou aquele milagre de saúde. Soltos eles, foram para os seus, contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disse: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra, o mar, tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra. Os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem, preguem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam e pregavam com ousadia esta palavra de Deus. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém.